Quem acompanhou a primeira temporada da Casa do Dragão viu que não foram poucos os motivos que levaram à guerra que a gente vai ver nas próximas temporadas da série. Vários casamentos mal planejados, conflitos de interesses, herdeiros duvidosos, incestos e profecias mal compreendidas contribuíram para que basicamente toda a história da trama levasse à catastrófica Dança dos Dragões. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aqui uma série de soluções e medidas que os próprios personagens poderiam tomar para evitar essa guerra desastrosa. Medidas que muitas vezes são muito mais simples do que vocês imaginam. Já deixem seu like aí embaixo do vídeo para ajudar o canal, confere também a sua inscrição aqui no Voo do Dragão e bora pro vídeo. Fazer a Rhaenyra de mão do rei. E bem, pessoal, na minha visão, uma das principais medidas que o próprio Viserys poderia tomar é fazer a sua filha e herdeira à sua própria mão. Existiu aí uma grande oportunidade para o Viserys fazer isso quando o próprio rei demitiu o Otto lá no 5º episódio de House of the Dragon. Isso colocaria a Rhaenyra em uma posição de muito mais poder, autoridade e também legitimidade. Afinal, além dela ser o braço direito do próprio rei e a segunda pessoa mais poderosa de Westeros, o reino e os lords aprenderiam desde cedo a respeitar a autoridade dela, enxergar que o rei realmente afirmava ela como a sua herdeira. O Viserys realmente deixou a Rhaenyra participar do pequeno conselho durante o tempo que ela esteve vivendo lá em Porto Real, assim como a gente viu aí na série. No entanto, galera, a gente viu aí nesses episódios que ela é só mais uma pessoa aleatória ali. Claramente não tem tanto respeito assim. Afinal, o próprio Viserys, pessoal, desde cedo nunca deu muita bola para a opinião da Rhaenyra. E é lógico, né, pessoal, a Rhaenyra não tinha desde cedo experiência política nem nada. Afinal, ela era muito jovem, mesmo lá quando ela se casou com Laenor. Porém, pessoal, acredito que passado o tempo, ela seria sim muito mais preparada para se tornar a mão do rei. Até porque, pessoal, o próprio Larry Strong poderia ainda fazer parte do pequeno conselho, ou seja, o Viserys não ia perder em nada. Fora que isso também obrigaria a Rhaenyra a não cometer um dos maiores erros que ela cometeu na história, que foi deixar a Fortaleza Vermelha inteira na mão dos verdes. Pensem que ela deveria estar aí todo momento ao lado do Viserys, e quando o rei estivesse mal, ela já governaria em nome dele, assim como Otto fazia lá no episódio 8 de House of the Dragon. Viserys casar o Aegon Targaryen com a Rhaenyra. E galera, uma das maiores soluções para evitar a Dança dos Dragões, de acordo com muitos fãs, seria casar o Aegon, o filho da Aerys, com o Viserys, com a própria Rhaenyra. Isso aí, pessoal, é algo que vocês comentaram bastante lá na aba comunidade quando eu fiz essa pergunta aqui no canal. Esse é um ponto também que é proposto pelo próprio Otto lá em House of the Dragon, no 2º episódio da série. Porém, essa ideia deixa o Viserys apavorado devido à idade do menino. Afinal, a Rhaenyra já tem 15 anos quando ele nasceu. Mas, gurizada, pessoalmente eu acho essa ideia aí do Viserys de achar isso estranho uma baita besteira. É lógico, né, que na nossa realidade atual aqui do mundo real, isso é um total absurdo. Porém, no universo de Game of Thrones e no mundo medieval, isso seria algo totalmente normal, visto que aí sim o casamento é algo totalmente político. É totalmente voltado aí para os interesses das famílias dos noivos. No entanto, pessoal, eu creio que essa não seria a melhor solução e que talvez a Dança dos Dragões aconteceria mesmo assim, mesmo casando Aegon com a Rhaenyra. E eu vou explicar o porquê. Pensem que, como eu disse, a Rhaenyra é quase 15 anos mais velha que o Aegon, isso na série, visto que nos livros, né, a diferença deles também é bem grande, mas porém de apenas 10 anos. Logo, pensem comigo que demoraria aí pelo menos de 10 a 12 anos para esse casamento ser consumado, e para ambos, pessoal, terem filhos, pelo menos aí uns 15 anos depois. Nesse meio tempo, pessoal, o Otto poderia aprontar muita coisa, inclusive, pessoal, armar a própria morte da Rhaenyra para depois casar com a Helaena, por exemplo. Até porque, pessoal, essa ideia aí veio do Otto. E é lógico que ele não queria ver a Rhaenyra no poder e talvez aí tinha assim algum plano em mente para deixar somente o Aegon governando. Fora que outro problema, pessoal, é que durante todo esse tempo a Rhaenyra não ia poder ter filhos. O que a gente sabe, pessoal, não aconteceu. Ela teria que evitar ao máximo ficar longe do Harry Strong, por exemplo. Até porque se ela tivesse qualquer filho sem se relacionar com Aegon, isso seria considerado uma baita traição. E ficaria evidente, pessoal, que ela tá tendo filhos fora do casamento, pois nem mesmo os bastardos ela poderia ter. E agora, pensem que se isso acontecesse, o Daemon jamais se casaria com a Rhaenyra. Ele continuaria aí ao lado dos Velaryon, que também tem dragões, estão de mal com os Targaryen. Visto que o Laenor também não se casaria com a Rhaenyra, então essa aliança entre a casa Targaryen e Velaryon nunca seria consertada. Portanto, a gente talvez ia ver sim dois lados de uma provável dança entre os Velaryon e os verdes se a Rhaenyra fosse morta
completa ou deslegitimizada. E um grande ponto que certamente, sem sombra de dúvidas, evitaria também a dança dos dragões é a sua inscrição aqui no canal. Pessoal, 9 entre cada 10 de vocês que assistem os vídeos aqui do Voo Dragão não se inscreveram ainda. Isso aí, pessoal, custa só 3 segundos do seu dia, enquanto a produção de um vídeo como esse leva horas de pesquisa, edição e tudo mais. Por isso, eu peço de coração a ajuda de vocês clicando no botão de se inscrever aí embaixo. E vocês sabem, né, que cada vez que alguém se inscreve aqui no canal do Voo Dragão, um dragãozinho deixa de morrer lá em House of the Dragon. Então, não perde o seu tempo, beleza? Bora continuar o vídeo. Jaehaerys Velaryon se casar com a Helaena. E essa ideia, pessoal, é proposta aí pela própria Rhaenyra na série. Isso não acontece nos livros, é algo bem da série mesmo, porém eu achei ela bem interessante. Afinal, a Rhaenyra casaria seu herdeiro legítimo, o Jaehaerys Velaryon, com a Helaena, que é a filha mais velha mulher do lado dos verdes. Logicamente, né, pessoal, isso não acontece na série, visto que a Alicent odeia essa ideia. E muita gente não entendeu o motivo, porém ela rejeita isso porque ela sabe que o Jaehaerys é um bastardo, o que deixa a rainha do Viserys extremamente ofendida, né, casar o filho legítimo dela com Targaryen com um bastardo. Obviamente, né, pessoal, isso não quer dizer nada, afinal é o rei quem decide e a palavra dele quem vale. No entanto, como a gente viu em House of the Dragon durante a série inteira, a gente sabe muito bem que o Viserys é um rei muito fraco e não quer desagradar ninguém, logo isso nunca aconteceria se a Alicent não quisesse. Ademais, eu também não acredito que essa seria uma medida realmente eficiente para exterminar a possibilidade de existir a Dança dos Dragões, visto, pessoal, que o Aegon II aí ainda iria existir. Ele seria ainda o filho mais velho homem do rei, e a legitimidade dele poderia ser apoiada por muitos lords do reino, inclusive entre os próprios verdes. Após a morte do Viserys, os verdes poderiam muito bem anular de alguma forma o casamento com o Jaehaerys. Imaginem, pessoal, caso algum deles viesse a morrer, por exemplo, o Jaehaerys ou a Helaena, pois afinal, se a dança não tivesse acontecido, a Rhaenyra iria assumir, provavelmente iria governar por muito tempo, e o Jaehaerys iria assumir só depois dela, quem sabe décadas depois, e durante todo esse tempo, muita treta poderia acontecer, deixando assim a possibilidade de uma dança dos dragões acontecer um pouco tempo depois disso, visto que para os verdes é muito mais interessante, né, pessoal, ter o Aegon Targaryen no poder do que simplesmente a Helaena sendo a rainha dos Jaehaerys. Rhaenyra pintar o cabelo dos seus filhos. E outra sugestão aí bem curiosa que veio de vocês, que é muito comentado entre os fãs, é que se a bastardia dos filhos da Rhaenyra era um problema porque ela não tentou esconder isso de alguma forma, por exemplo, pintando o cabelo dos meninos Velaryon com a cor platinada dos Targaryens. E diferente, pessoal, do que muitos pensam, a pintura de cabelos existe sim aí no universo de Game of Thrones, e é comum entre muitos personagens das crônicas, como por exemplo Daario Naharis, que nos livros tem o cabelo azul, por exemplo. E sim, pessoal, eu acho sim que essa seria uma alternativa, porém eu acredito que uma hora ou outra a Rhaenyra iria ser pega. Existem dezenas de criados, serviçais ali em Porto Real, fora que a Alicent e outros estão frequentemente convivendo com a Rhaenyra lá na Fortaleza Vermelha todos os dias. Seria muito difícil ela esconder que tá fazendo isso, até porque, pessoal, ela teve que fazer isso quase todos os dias, visto que a raiz do cabelo mais escuro logo começaria a aparecer por baixo do cabelo platinado que ela teria pintado. Fora que, galera, a gente sabe que não é só a cor do cabelo do Jaehaerys, do Luke, do Joffrey que indicavam, né, que eles eram bastardos. A aparência física e a fisionomia do rosto também deles era muito diferente. Isso é indicado tanto na série quanto nos livros. Então, pessoal, eu penso que talvez a Rhaenyra tentar esconder isso aí deixaria mais evidente que eles são bastardos e poderia acabar piorando essa situação. Jaehaerys se casar com Lena Velaryon. E pra mim, galera, essa é a solução perfeita para evitar a Dança dos Dragões, porque na minha visão, toda a origem do conflito entre os verdes e os negros é porque o Viserys se casou com a Alicent Hightower. Afinal, se ele não tivesse casado com a Alicent, não haveria Aegon, Aemond e assim por diante. Provavelmente o outro e a Alicent deixariam a corte em algum momento nos anos seguintes, e os Velaryon, pessoal, ficariam contentes e ao lado da coroa durante todo esse tempo. Isso que eu não consigo imaginar, pessoal, os Velaryon armando um golpe para tirar a Rhaenyra do poder, assim como os verdes fizeram. Eu não consigo, pessoal, imaginar o Corlys e a Rhaenys criando uma guerra que poderia prejudicar tanto assim o reino, até porque eles já são a casa mais poderosa e rica de Westeros nesse momento, e uma guerra traria prejuízos gigantes para eles. Eu também acho inimaginável que a Lena e a Rhaenyra se tornassem inimigas, visto, pessoal, que elas tiveram uma ótima amizade desde que se conheceram. Isso, pessoal, essa amizade é muito mais vista nos livros, mas ela também é mencionada em alguns momentos na série. Outra medida, pessoal, bem interessante e muito mais simples que o Viserys poderia fazer
fazer é a renovação dos votos dos lords para a legitimidade da Rhaenyra, ou seja, chamar todo mundo lá de novo para jurar fidelidade à futura rainha. Afinal, pessoal, se passaram mais de 2 décadas desde que a Rhaenyra havia sido legitimizada quando a Dança dos Dragões começou, e muitos lords que fizeram juramento para ela naquela época nem existiam mais quando a morte do Viserys aconteceu. Isso, pessoal, enfraqueceria ainda mais o lado dos verdes. Isso que esse é um forte argumento usado por muitos para não apoiar a Rhaenyra quando a guerra finalmente começa. No final das contas, pessoal, algumas pessoas argumentam que a Dança dos Dragões é algo inevitável, que mais cedo ou mais tarde uma guerra pelo trono entre os Targaryens e as famílias que possuíam essas bestas iria acontecer. Visto, pessoal, que quem conhece a história da dinastia Targaryen sabe que desde que o Aegon Conquistador faleceu, houveram disputas pelo poder e pelo trono de ferro. Porém, pessoal, antes da morte do Viserys, nunca existiram tantos dragões assim para uma guerra entre dragões acontecer. Basicamente, todos os reis que vieram depois do Aegon Conquistador tiveram algum conflito envolvendo a linha de sucessão. Não é à toa que o Jaehaerys fez aí o grande Conselho de 101, até porque, como é dito no começo da própria série, ele sabia que apenas a casa Targaryen poderia destruir a ela mesma. Bem, galera, essas foram algumas medidas para evitar a Dança dos Dragões. Não esquece de deixar aquele like maroto aí antes de sair do vídeo. Valeu, até a próxima e fui!